1 Coríntios, capítulo 13. Eu estou tendo um probleminha aqui com o meu iPad. Eu fiz alguma coisa que eu apaguei a versão em português, estou só com a versão em inglês. E eu até podia pregar em inglês hoje. Obrigado, Cristiano. Eu até podia pregar em português, em inglês, mas eu vou quebrar o galho dos irmãos. Brincadeira, irmãos. Obrigado, Cristiane. Mas é que eu estou com uma Bíblia aqui, apagou todo o português dela, só está em inglês. Preciso de uma Bíblia emprestada, mas é a palavra. Acompanha comigo. Essa semana é a semana, olha o tema da semana: de volta à originalidade do selo do Espírito. Levanta a sua mão e fala comigo. De volta à originalidade do que é ser selado com o Espírito Santo. Quem aqui é selado com o Espírito Santo? Então hoje, amanhã, terça e quarta, nós vamos ministrar sobre esse assunto. Irmão, será poderoso. Você não pode perder. Diz aqui a palavra: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de remover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada aproveitará. Por quê? Agora eu vou colocar no lugar da palavra amor o que o Espírito Santo me ensinou. Posso? Então levanta a sua mão e fala assim: amor. Todos, por favor. Amor. No grego, ágape. Diga assim: amor. Um estado original e puro. Então sempre que eu falar a palavra amor, você vai pensar num estado original e puro. Por exemplo, quem cria cavalos de raça, ele quer o PO, puro de origem. Quem cria Nelore, Zebu, gado, quem cria todo tipo de animal que é de raça pura, aquilo é chamado de PO. Eu estou pregando para um povo aqui que tem a raça pura. Pastor, minha carne você não conhece. Eu não estou falando da sua carne, eu estou falando do seu espírito. O pai da sua carne é Adão, mas o pai do seu espírito é Jeová. Aí ele vai explicar. Versículo 3. Então esse estado original de pureza, versículo 4. Esse estado original, diga estado original. Esse estado original de pureza é paciente, é benigno. Esse estado original não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, nem se exaspera, nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse estado original de pureza, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Esse estado original, ele jamais é vencido. Ele jamais perece, ele jamais acaba. Porque havendo profecia desaparecerão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier esse estado original, o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti. Interessante isso aqui. Eu desisti das próprias coisas de menino. Porque agora a gente vê como em espelho, obscuramente. Então veremos, quando esse estado original nos controlar, nós veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e esse estado original puro. Dentre os três, ele é o maior. Irmãos, por muitos anos na minha vida espiritual, na verdade, por todos os anos da minha vida cristã, que já passam de 33 anos que eu sirvo o Senhor, a minha consciência para Deus sempre foi muito viva. A minha percepção espiritual, mesmo antes de vida no Espírito, sempre foi muito aguçada. Sempre houve em mim, pela graça de Deus, depois que eu nasci de novo, depois que eu me converti, que eu recebi Cristo no meu coração, sempre houve em mim um grande desejo de conhecer a Deus, de andar no poder de Deus, de não ser falso, de não ser um documento sem autenticidade, sem autentificação. Um documento que não passou pelo cartório. Eu nunca quis ser duplo. O maior sonho do meu coração, desde 16 anos de idade, quando eu nasci de novo, até hoje, é ser um homem de Deus, um homem que ama o Senhor. E essa fome, deixa eu perguntar, quem tem essa fome também? Diga amém, Jesus. Essa fome, esse desejo de conhecer a Deus, de andar na presença de Deus, sabe? De não ter uma teoria para dar para as pessoas, mas ter uma realidade. De viver o Evangelho de uma maneira que as pessoas olhem para a minha vida e vejam que o Evangelho funciona. Que o Evangelho é o poder de Deus. Eu sempre fui muito sério na minha consciência, sempre fui. E por causa da minha seriedade, eu até tomei decisões erradas, me tornei legalista ao extremo, me tornei religioso ao extremo, cheio de regras, cheio de dogmas, padrões humanos que só me adoeceram e me amarraram, porque é o que a lei faz. A lei não te cura, a lei te adoece. O que te cura é o amor de Deus. E quando eu conheci vida no Espírito, que eu comecei a orar em línguas, hora após hora, que eu me tranquei com Deus, eu fui para o deserto, orar em outras línguas e ser fascinado, ser desconstruído, em termos de igreja que eu estou falando. Como que eu acreditava na igreja, como que eu pensava na igreja, qual era o meu conceito de ser espiritual. Tudo isso passou por um crivo, por uma peneira muito fina. Lá no meu quarto, eu morava no interior de Goiás, uma cidade de São Luís de Montes Belos. Foi lá que nasceu Ouvir e Crer. A gente veio para Goiânia em 2002 e eu mergulhei em vida no Espírito em 96. Então, durante 8 anos de vida no Espírito, eu estava lá, trancado com Deus, sendo treinado pelo Espírito Santo.
E eu tenho dois pais na fé. Não adianta alguém questionar isso, ou tentar entender. Não vai, porque eu sei que a maioria aqui, eu sou seu pai na fé, amém? Mas eu tive dois. Eu tive o pastor Dave Robertson e o irmão Bernardo, que era um missionário inglês, que veio para o Brasil há mais de 50 anos. E aquele velhinho, que já está com o Senhor, morreu com 89 anos de idade. Ele vivia um nível de fé que me impactava. O Dave também, os dois. Dave vivia uma profundidade em Deus, na presença, na unção, na glória. E aquilo mexia muito comigo, porque é o que eu sempre quis. Você fica perto do Dave Robertson, parece que ele é transparente. Eu não estou brincando não estou sendo místico não, porque eu não sou místico. Mas você fica perto dele, parece que você pode enfiar a mão assim, a mão sai do outro lado. Tanto que o cara emana a glória de Deus. Já o Bernardo é fé. O velhinho da fé. Ele não ia no médico, não tomava remédio. Foi curado de câncer, foi curado de tudo quanto é doença que você imaginar. Ele teve uma experiência na vida de fé muito grande. E tanto a vida do Dave Robertson como a vida do Bernardo mexeram muito com a minha vida. Porque o que eu busquei tantos anos, eu encontrei na vida deles. Eu pude ver funcionar na vida deles. É muito bom você encontrar alguém que você vê funcionando o que você está buscando. Porque você recebe um consolo. Puxa, se funciona para ele, vai funcionar para mim também. Porque eles são homens como eu. Eles são falhos como eu. Eu sou santo lutando contra o pecado. Mas de vez em quando eu peco, eu erro. Mas quando eu encontrei com aqueles homens, e eu me aproximei deles, eu comecei a andar com eles, ir nos eventos do Dave Robertson, ligar para o irmão Bernardo. O irmão Bernardo sempre atendia, ele só pastoreava por telefone, não adiantava você querer procurar ele para falar com ele. O Bernardo ia para o escritório, 8 da manhã, e ficava atendendo o telefone até meio-dia. Então, se você quisesse ser pastoreado pelo Bernardo, você tinha que ligar para ele. Aí ele te pastoreava. Ou por e-mail, ele pastoreava muito também por e-mail. Mas mais por telefone. A vida daqueles homens me impactaram muito. Eu vi o Bernardo teve câncer. Estava apodrecendo no quarto de câncer. E Deus falou para ele que ele estava curado. Aí ele creu que estava curado, mas o quarto, irmãos, cheirava mal. O câncer já estava exalando no ambiente. Ele estava pele e osso. Aí Deus falou assim para ele: você está curado, você não tem nada. Aí ele pegou e chamou o pessoal do escritório e falou assim: eu estou curado, não tem nada. Me leva para trabalhar. O pessoal pensou que ele estava ficando doido, porque ele estava... Gente, me leva para trabalhar. Aí eles pegaram o Bernardo com todo cuidado, aquela pele e osso, né? Colocaram no computador. O Bernardo era escritor, escreveu vários livros. Quem aqui já leu um livro do Bernardo? Né? E colocaram ele no computador. Aí ele começou, desmaiava. Aí eles levavam ele para a cama. Quando ele reconvalescia, ele falava assim: me leva para o computador, eu estou curado. Eu fico imaginando o filho dele, Eduardo, as pessoas, né? Nossa, ele doidou mesmo. Mas eles obedeciam, ele estava morrendo, vamos fazer os últimos desejos dele. Se ele morrer, pelo menos ele morre fazendo o que ele gosta. Aí punha ele no computador e ele começava a escrever os livros dele sobre fé. Começava a escrever sobre como ser curado. Mas chegava um ponto que ele não aguentava e levava para o quarto. Isso durou 10 dias. Irmãos, 10 dias depois, aquele velhinho estava completamente curado pelo poder de Deus. Completamente sarado. Contra todas as perspectivas, lutando contra a esperança, ele agiu como curado, agiu como curado, agiu como curado, agiu e recebeu. O problema que você não recebe muitas vezes é que você não age
na altura da bênção que você crê. Porque antes da bênção de se manifestar, você tem que se tornar igual a ela. As bênçãos que se manifestam na sua vida é porque você se tornou igual a ela. Então, as coisas não acontecem na sua vida, as coisas se manifestam na sua vida. Repete isso comigo. Assim, você vai achar engraçado, mas confia em mim. Diga assim: nada acontece comigo. Põe a mão no coração e fala: comigo é diferente. Nada acontece. É Senhor, porque tudo já está feito. Comigo as coisas se manifestam. Não aconteceu porque eu fiz, aconteceu porque eu criei. E o meu fazer foi um fazer positivo. O meu fazer foi um fazer cheio de certeza. Foi um fazer cheio de crença. Foi um fazer cheio de convicção. É assim para todas as áreas da nossa vida. Saúde, casamento, família, finanças, ministério, tudo. Justo viverá pela fé. Então a fé te incorpora, e quando ela te incorpora, ela se manifesta. Acho que esse podia ser o tema dessa palavra. Quando a fé te incorpora, ela se manifesta. Mas eu estava tão longe, irmãos, continuando o testemunho, eu estava tão longe da realidade que aqueles homens viviam, que eu ficava assim, eu ficava maravilhado. Eu ia nos congressos do David Robertson, eu ia nos eventos do Bernardo, que eram eventos totalmente diferentes. O Bernardo ministrava sentado. Aquele silêncio. Silêncio de inglês. Ninguém dava um glória a Deus. Ele falava cada coisa, ele trazia cada revelação e as pessoas ficavam olhando. Eu não aguentava. Eu lá no meio do povo, foi indo o povo me conheceu lá como Yes. Ah, o Yes chegou. Porque eu não aguentava não vibrar com a verdade que aquele velhinho falava. Eu vibrava assim, Yes! Oi? Hoje você me viu no vídeo, né? Você me viu lá, né? Se você assistir os vídeos do Dave ou do Bernardo, você vai me achar lá. Claro que hoje eu estou bem mais bonito, claro. Mas onde eu quero chegar? Eu fiquei num conflito muito grande, porque até então, as coisas que eu fazia nasciam na minha mente. Eu recebi o dom da palavra logo que eu me converti. Então eu tive facilidade de comunicação, facilidade de transmitir conhecimento de uma maneira muito, muito hábil. E assim, para a honra e glória de Jesus, eu sou muito inteligente. Eu tenho um QI que não é normal. Por que eu estou falando isso? Porque por muitos anos, a origem de tudo que aconteceu comigo, onde eu tive sucesso, eu não tive fracasso, eu tive sucesso, nasceu em mim. Nasceu porque eu aprendi uma estratégia. Nasceu porque eu aprendi uma regra. E aí eu implementei o negócio, administrei um povo, formei uma equipe e fiz acontecer. Isso em Babilônia, no mundo, isso é normal. Nas empresas, amém? As empresas precisam de bons coachings, de estratégias, de gráficos, de relatórios. Nós estamos falando do secular. Agora, a igreja de Jesus não, irmãos. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, você que vai abrir um negócio, você vai ficar milionário com esse negócio que você vai abrir. Estou falando para você mesmo, que está me olhando. Você vai ficar milionário com esse negócio. Só que você vai fazer, você também, todo mundo aqui vai prosperar, irmãos, aleluia, pronto. Só que no secular a gente faz muita coisa que tem que fazer, sim ou não?
Você tem que ter uma planilha, você tem que ter um sistema de computação, você tem que, enfim, tem que treinar uma equipe. Eu não estou contra isso, mas eu entendi que na igreja não é assim, porque a igreja não é uma organização. Uma empresa é uma organização, igreja não, igreja é um organismo. Você trabalha numa organização. Talvez você é um funcionário público, talvez você é um autônomo, talvez você é um profissional liberal, talvez você, enfim, eu não sei qual é a sua profissão. Glória a Deus por isso, Deus vai te prosperar nela. Na sua profissão, eu profetizo, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Mas quando o assunto é igreja, tudo isso perde o sentido. Por quê? Porque a igreja não é uma estrutura. A igreja não é um conjunto de regras. A igreja não é um conjunto de padrões humanos. Entendeu? E hoje a maioria dos pastores, não todos, a maioria, transformaram as suas igrejas em empresas. Me perdoe, mas eu tenho que te falar. A maioria dos pastores, para eles, você é só um número. Você é um nome no computador. Você é uma senha. Você é um número. Porque minha igreja tem 20 mil membros, minha igreja tem 1000 membros. E eu cheguei num ponto na minha vida que eu não quis mais isso. Por isso muitos pastores param de andar comigo e muitos pastores vêm andar comigo. Porque os pastores que estão cansados da religião vêm andar comigo. Agora os pastores que querem a religião, eles fogem de mim. Por quê? Porque eu vi no Dave e no Bernardo, isso eu digo, irmãos, para a honra e glória de Jesus. Amém? Eu vi neles autenticidade, originalidade. Eu não vi uma doutrina, eu vi uma vida. Eu vi o poder de Deus se manifestar. Tudo que eu buscava, eu encontrei na vida daqueles homens. Por isso que eu me tornei filho. Hoje, depois de 20 e tantos anos, eu conheço os defeitos, os pecados. Eu sei de tudo do David Roberts e do Bernardo. Tudo, se você puder imaginar. Mas eu nunca os abandonei. Porque pai você não abandona, irmão. Assim, me perdoe, eu não estou querendo dar indireta para ninguém. Hoje eu estou muito saudável, estou muito bem hoje. Eu não estou dando indireta para ninguém. Mas se você é filho, você não larga seu pai. Mesmo que o seu pai é um alcoólatra, mesmo que o seu pai, seja lá o que for, você não tem coragem de dizer, não, ele não é meu pai. Não, você vai dizer, ele é o meu pai. Aí você diz assim, pastor, mas eu não me converti com você. Eu me converti na Assembleia de Deus, eu me converti na Batista, eu me converti na Presbiteriana, na Videira, na Fonte da Vida, na Luz para os Povos. Ok, você se converteu lá, mas você achou um pai lá? Talvez alguns aqui acharam, não estou dizendo que você não achou, mas o chamado de Deus não é para que você tenha mãe. Vou falar algo assustador aqui. Deus não te chamou para ter mãe. Deus te chamou para ter pai. Com todo respeito a Maria, que foi uma tremenda mulher de Deus, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Jesus sempre chamou Maria de mulher e Deus de pai. Jesus veio estabelecer paternidade, não maternidade. Levanta a sua mão, repita comigo. Jesus, mais forte, igreja. Jesus veio estabelecer paternidade, não maternidade. Isso não significa que você, como mulher, não possa ter uma paternidade sobre alguém. Você pode, porque em Cristo não há homem e não há mulher. Então você pode ser mulher pai e ser homem pai. Amém, irmão?
Mas o princípio da paternidade está ligado com a unção que opera naquela pessoa. O princípio da paternidade está ligado com a glória de Deus, com a fé que opera naquela pessoa. E aí você olha para aquela pessoa e você se vê nela, você se inspira nela, e você pensa assim: puxa, eu quero ser igual a ele. Não porque ele é perfeito, porque o dia que ele for perfeito, a igreja já não é mais perfeita, porque apareceu um perfeito nela. Não porque ele é perfeito, ele não é falho. Não, mas porque ele tem um manto que você quer. Meu irmão, não esteja na igreja frequentando, participando, assistindo. Venha para cá, atrás de um manto. Sabe, procure reconhecer o espírito da fé que opera nos bastidores espirituais desse lugar. Por que ouvir e crer é assim? Por que ouvir e crer não tem isso, não tem aquilo? Puxa, eu passei naquela igreja, tinha isso, tinha esses cursos, escola dominical, bababá. E eu não estou falando mal, irmãos. Eu estou te ensinando. Por que ouvir e crer não tem? Porque ouvir e crer tem um manto que gerou um organismo e que está gerando você debaixo dessa unção. Quem recebe essa palavra? Então levanta a sua mão, diga assim comigo: eu estou aqui. Mais forte: eu estou aqui. Muito mais do que frequentar uma igreja, ouvir uma boa pregação, participar de uma boa música. Diga forte comigo: eu estou aqui atrás do manto. O que Eliseu queria de Elias? O manto. O que os 12 queriam de Jesus? O manto. Por que onde Moisés ia, Josué ia atrás? Porque ele queria o manto. Porque o princípio, quando Paulo encontrou com Timóteo, Timóteo já era crente. Está lá em Atos, a história de Timóteo é linda. A história de Paulo e de Timóteo. Quando eles se encontram, Paulo com Timóteo, Timóteo era filho de mãe crente judia e filho de pai grego. Agora imagina a bagunça na cabeça do menino: Grécia, cristianismo e judaísmo. Tinha uma bagunça na cabeça de Timóteo, mas ele era salvo, ele tinha aceitado Jesus, ele cria no Senhor. Aí Paulo encontra com Timóteo, lança o manto sobre Timóteo, passa a discipular Timóteo, transmitir ensinamentos para Timóteo. Lá na frente Paulo fala assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo fala: Tito, verdadeiro filho na fé. Não é que você tem que me chamar de pai, não, irmão, né? Tem os irmãos que têm dificuldade com paternidade. Jesus disse: a ninguém chameis pai. Não estou pedindo para você me chamar de pai, eu estou pedindo para você seguir os meus passos. Eu não quero te dar um glamour, eu quero te dar um caminho. Eu não quero ser paparicado, eu quero ser canal de transformação da sua vida. Eu não quero que você fique me paparicando, pastor, blá, 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 blá. Não, mas eu quero que você encontre respostas na minha vida, respostas que o seu coração tem buscado. Porque você pode ter um nível de fogo na sua vida, um nível de unção na sua vida que é A, B, C, D, E ou F, mas algum nível de unção você tem. Sim ou não? Sim. Algum nível de fome de Deus você tem. Algum interesse espiritual verdadeiro você tem. E eu declaro que isso vai ser suprido na sua vida em nome de Jesus. Erga suas mãos mais alto que você puder e fala assim: eu preciso ser filho de um manto. Vários não falaram, todos, levanta a sua mão e diga: eu preciso ser filho de um manto. Então, em primeiro lugar, você tem que reconhecer esse manto. Você tem que olhar além do homem.
Você tem que olhar além das falhas. Você tem que olhar além da nudez de Noé. Noé ficou nu e embriagado na tenda, mas foi ele que fez a arca. Filho é aquele que ajuda o pai a construir a arca, e quando o pai está nu, cobre a nudez do pai. Irmãos, eu declaro aqui uma igreja que cobre a nudez do pai. Eu não disse uma igreja que concorda com a nudez do pai. Não é concordar com a nudez, é cobrir. Por quê? Qual a diferença de concordar e cobrir? Porque concordar ou discordar é carne, mas cobrir é amor. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Aleluia! Eu posso cobrir sem concordar. Eu posso proteger e defender sem concordar. Não, mas aí eu vou estar sendo falso. Você não está sendo falso, você está sendo filho. Quarta-feira meu filho estava aqui. Nós vamos começar a gravar um CD quarta-feira e um CD domingo. Todo quarta e domingo vai ser gravação de CD. A gente está se estruturando com o pastor Lucas, com o Estevão. O Estevão estava aqui. Gente, se alguém falar de mim para o Estevão, você pode saber na hora. Ele parte para cima, ele não aceita. Você vai escutar abobrinha. Agora, uma igreja que não cobre o seu pai é porque não tem manto para cobrir. O que cobre o pai? O manto. O que cobre as falhas do Hudson? A unção que opera nele, a glória de Deus que opera nele, os princípios que levam ele a ser o homem de Deus que ele é. A unção dele é mais importante do que as falhas dele. Então, a unção cobre as falhas. Não é dizer, o meu pastor é perfeito. Não, o meu pastor não é perfeito, mas há uma unção na vida dele. E eu quero essa unção. Nessa base, nós vamos ter uma coisa chamada estado original de pureza. Porque nós vamos ter milhares de cabeças que pensam diferente. Isso é normal. Milhares de cabeças que têm raciocínios diferentes. Isso é normal. É normal a gente pensar diferente. Ter um povo que Deus não quer robozinho, que todo mundo é marionetado na mão dele. Não, eu não penso igual a você, mas eu sou um com você. Pastor, mas como eu posso ser um se eu não concordo? Porque o amor é maior do que a crítica. O amor é maior do que o julgamento. O amor é maior do que a condenação. Cara, minha vontade é de te pôr na cadeia, mas eu te amo tanto que eu vou te libertar desse negócio. Eu vou pagar a fiança. Diga para o irmão que está ao seu lado: filho é aquele que paga a fiança. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. A história do ministério Ouvir e Crer está mudando essa noite. Porque Deus está restituindo aqui o espírito de filhos. Ah, e de que eu te chamo, Heber? Me chama de Heber. Meu nome é Heber. A gente é família. Quem aqui tem algum familiar que é médico, juiz, promotor, professor? Quem tem algum familiar que tem algum título? Você chama, quando você está em casa, você chama ele, né, para o seu irmão, ô doutor fulano de tal. É assim que você chama o seu irmão? Não. Se o seu irmão se chama, se ele é o doutor José Rodrigues, que é o meu pai,
Sabe como é que os irmãos do meu pai, minhas tias, chamam meu pai? Ô Zé. Gente, ninguém no mundo chama meu pai de Zé. Não, eu estou falando sério. O velhinho tem 80 anos, cabeça branca. Todo mundo é pastor José Rodrigues, presidente da MCM. O líder do projeto Meninas dos Olhos de Deus é pastor José Rodrigues. Mas quando é a Tiracel, a Tiracene, quando é as irmãs dele, ô Zé, família, me chama de Zé, irmão. A partir de hoje eu sou Zé aqui. Agora, reconheça a unção. Reconheço o manto. Tem gente que me chama de paizão, tem gente que me chama de pastor. Agora o Clóvis inventou um negócio, coloca lá, apóstolo Heber. É o Clóvis que inventou. Glória a Deus, Clóvis, por isso. Nunca, realmente eu tenho um ministério apostólico. Nunca pedi para o Clóvis fazer isso. Mas ele põe lá, apóstolo Heber. O problema dele. Título para mim não tem validade, irmãos. Mas nós vamos restaurar a base da unidade nesse lugar. Sabe, a maledicência, eu estou repreendendo ela aqui hoje. O mimimi, eu estou repreendendo ele aqui hoje. Sabe, as conversas que chegam atravessadas, eu estou repreendendo aqui hoje em nome de Jesus. Querido, eu não sou melhor do que ninguém para falar de alguém. Eu vou repetir, eu não sou melhor do que ninguém para falar de alguém. Mas por que quando a gente vê a nudez do nosso irmão, a gente fala? E a gente quebra a unidade. E quando a unidade é quebrada, o Espírito Santo, ele fica muito limitado. Quando a unidade é restaurada, o Espírito Santo fica liberado. Eu vou falar uma coisa agora que eu vou te escandalizar, mas eu não estou nem aí. Tem gente aqui que não vai voltar aqui mais, depois que eu vou falar aqui agora. Escute, pecado não para avivamento. O que para avivamento é divisão. Pode estudar na história. Chegou um momento que um quis ser maior que o outro, rachou. Chegou um momento que porque pecado sempre vai ter. A igreja não é um lugar só de santos. A igreja é um lugar de pecadores que precisam se converter. A gente não pode tomar ceia toda quarta-feira porque tem gente em pecado. Irmão, problema do cara. Ele toma ceia se ele quiser. Inclusive, tomar ceia indignamente. Uau, está guardado em nome de Jesus. Se eu vi o que eu vi, está guardado. Alguém fala assim, mas eu não posso tomar ceia indignamente. O que é tomar ceia indignamente? É você pensar que é digno. Tomar indignamente é tomar dignamente. A ceia é uma prática espiritual da graça que te diz, apesar de, o meu sangue é seu. Apesar de, a minha carne é sua. Vem para a mesa, come a minha carne, bebe meu sangue, que a sua vida vai mudar. Eu fico assim, eu não ofendo os irmãos, porque é complicado, né? Mas assim, eu vejo os irmãos na quarta-feira que não tomam a ceia. Pode ver que sempre que eles não tomam é porque são de outra igreja. Aí por que ele não toma? Porque ele não se sente preparado. Deixa eu fazer uma pergunta.
Você não se sente preparado para tomar ceia? E você vai se sentir quando? Porque na lei, se você cumprir 99 e esquecer um, você perde tudo. Se você quer pôr um padrão para tomar ceia, então você não pode ter um erro. Aí vem Paulo e fala assim: tem alguns entre vós que estão doentes, fracos, não poucos que dormem, porque estão tomando a ceia indignamente. Mas aí Paulo explica: porque eles não discernem o corpo. Ou seja, eles pegam o pão e comem religiosamente, ou seja, aquilo não tem valor nenhum. Não, querido, quando eu pego aquele pão molhado no vinho, quando eu pego aquele pão molhado pela fé, aquilo ali é pão, eu não creio em transubstanciação, fica tranquilo. Aquilo ali é pão e é suco de uva, mas quando eu tomo, eu estou crendo, eu faço parte do corpo de Cristo. E no que depender de mim, nunca haverá uma divisão. Dá um grito de vitória, igreja. Então minha busca durou alguns anos, até que eu entendi o amor. Até que eu entendi o estado original de pureza. Até que eu entendi que, para mim me mover na igreja, eu preciso primeiro de uma palavra. Qualquer coisa que eu for fazer na igreja, eu preciso estar em obediência ao Espírito Santo. Eu não vou fazer porque é uma boa ideia, eu vou fazer porque Deus falou comigo. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Note bem, estou separando aqui o secular do espiritual, ainda que no secular você vai ser espiritual. Ainda que no secular você será guiado pelo Espírito Santo. Ainda que no secular o poder de Deus vai estar com você. Mas eu não estou falando do secular, eu estou falando da vida em igreja, ou seja, eu vou começar um trabalho assim aqui. Não, irmão, não funciona assim. Mas você vai se entregar ao Espírito Santo, na oração em línguas. Você vai meditar na palavra. Você vai construir um relacionamento com Deus. E desse relacionamento vai nascer o seu chamado. Propósitos são filhos da intimidade. Propósitos são filhos de um relacionamento. Por que nessa igreja a nossa ênfase é no relacionamento? Porque eu não quero ser uma instituição, eu não quero ser uma organização, eu não quero ser um Rotary, eu não quero ser uma maçonaria, eu não quero ser um clube social. Eu quero ser igreja de Jesus Cristo na terra, que destrói as obras do diabo, que esmaga a cabeça de Satanás, que destrói as doenças, que muda a vida das pessoas, que tem luz para transmitir. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então Paulo está falando o seguinte: não adianta você falar a língua dos homens, dos anjos, transportar montanha. Não adianta você dar uma oferta muito boa, dar o seu corpo a ser queimado, se isso que você está fazendo nasceu na sua cachola. É isso que Paulo está falando. Não adianta você remover montanha, faz isso, faz aquilo. Tem gente que tem um histórico, tem um currículo ministerial, tem uma agenda lotada. Mas Deus chamou ele para ser empresário. E ele está pregando no mundo inteiro. Deus ungiu ele para ser o empresário do reino. Ou o contrário, Deus ungiu ele para ser um apóstolo. E ele quer ser o empresário. Então Paulo está falando:
cara, porque no capítulo 12, ele lista os dons. E ele fala, Deus colocou na igreja, primeiramente, apóstolos, profetas, operadores de milagres, mestres, dons de curar, governos, socorros, variedade de línguas, interpretação de línguas. Capítulo 12. Aí no 13, ele fala do amor. Mas que amor é esse? É a força motriz que revela por que você está fazendo o que você está fazendo. Você pode dar você que é um bom batista, pode desbatistar agora um pouquinho e dar um bom grito comigo, diga assim, amor! Amor! O Peu não falou, gente. O Peu, solta esse braço, Peu. Vamos lá, todo mundo fala assim, amor! Amor! Uma ação que não nasceu em mim. Agora ouça porque foi nesse lugar que eu cheguei. Se não nasceu em mim, então eu estou no Espírito. Se não nasceu em mim, se é original, veio dele. Porque a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, vou falar sério, quantos querem uma vida assim? Dá glória a Deus. Diga bem forte, eu quero uma vida onde tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia! Dê um forte aplauso à palavra de Deus, dê um grito de vitória, recebe essa unção. Decido desoriginalizar minha vida no Weber e originalizar minha vida em Cristo. Eu posso ser competente, eu posso ser inteligente, eu posso ter esse dom e esse talento, mas se a origem não é no Espírito, ela está contaminada pela carne. E Deus não recebe nada que vem da carne. Por que a oração em línguas é tão poderosa? Porque não tem carne nela. Quando você está lá, diz a Bíblia que você não sabe o que você está falando. Diz a Bíblia que a sua mente fica infrutífera. E diz a Bíblia que você é edificado e que o seu espírito ora de fato, porque você está falando os mistérios de Deus. Eu falei tudo isso, estou terminando. Eu falei tudo isso para mostrar para vocês a minha busca. Eu queria encontrar a realidade. Eu queria encontrar carimbo. Quem está me entendendo? Já viu quando você pega um documento e vai no cartório e autentica? Aí o cartório põe lá um selo de autentificação. E o cartório carimba. E você paga. Quando você sai do cartório com aquele documento, para o Brasil, aquele documento tem validade. Porque você autenticou. Mas se você não autentica um documento, e você chega numa repartição em que aquele documento é necessário, assim que as pessoas pegam o documento, vocês acham que eles vão ler o documento? Principalmente se tiver 40 páginas. Sabe para onde que eles vão? Eles vão lá final, para ver se tem o selo. Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus quer saber se tem o selo. O problema não é o que você está fazendo.
Deus está procurando a autentificação, o carimbo, o selo do Espírito Santo. Você está dirigindo louvor? Estou. Quem mandou? Você está viajando pelo Brasil? Estou. Quem te deu essa palavra? Como isso começou? Isso começou na carne ou começou no Espírito? Irmãos, quando eu descobri isso, a minha vida mudou. Porque aí eu descobri, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então agora, eu achei o segredo para o meu galardão. Eu achei o segredo para o meu prêmio. Eu tenho que me aquietar até ouvir. E aí sim, andar. E então eu terei passos de fé, e não ativismo da alma. Deus não quer que você ative sua alma nesse lugar. Deus quer que você derrame o seu espírito nesse lugar. A maioria aqui são crentes maduros. Como é que você sabe, pastor? Porque eu sinto. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando e eu sei que está entrando em você. A maioria aqui é maduro, sabe o que eu estou falando. Então você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Você vai ter coragem de dizer não a algumas propostas. Você vai ter coragem de dizer sim a outras propostas. Você vai ter coragem de fechar a porta para certas pessoas. Você vai ter coragem. Gente, isso é tão forte que a Bíblia chega a dizer assim: ó, com esse tipo de pessoa você nem come. A Bíblia pega pesado com algumas coisas. A Bíblia fala assim, ó, esse tipo de crente você nem recebe na sua casa, para que você não seja cúmplice daquela carnalidade. E por que eles estão na carnalidade? Porque eles precisam estar certos. Porque se eles estiverem errados, significa que você está certo. Eu tenho que estar certo para que você esteja errado. Porque se você estiver certo, eu estou errado. E se eu estou errado, quem tem que humilhar sou eu. Mas no Espírito nada disso é assim. Eu não me humilho porque eu estou certo ou errado. Eu me humilho porque Ele é Deus. Eu não me humilho porque eu estou certo ou errado. Eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, porque Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. O que é graça? Vigor para a realização. Levanta sua mão, diga comigo: graça, vigor para a realização. Pastor, que realização? Meu irmão, ela pode ser grande ou pequena, não importa. Deus não mede as coisas como os homens medem. O Deus Idete, ali naquela câmera, há 15 anos, talvez vai ter um galardão muito maior do que o meu, que estou usando o microfone. Você acha que o galardão vai vir para mim porque eu apareço? Paulo fala assim: os membros que não aparecem, eles são mais importantes. Você quer que eu te provo? O coração aparece? Você vive sem ele? O fígado aparece?
Você vive sem ele? O seu intestino aparece? Você vive sem ele? Os membros que não aparecem. Agora, pastor, o que é que eu faço? Nem busque aparecer e nem busque não aparecer. Encontre um lugar de obediência no Espírito. Encontre um lugar de convicção, de paz, que você põe a cabeça no travesseiro e durma. Pega toda a maracubaca que tiver na sua vida, arranca e perdoa quem você tem que perdoar. Vira outra face, anda a segunda milha, vira crente, meu irmão. Põe o capeta para correr, não dê lugar ao diabo. Pega essa linguagem sobrenatural, ora em línguas tomando banho, ora em línguas andando pela rua, ora em línguas dirigindo o carro, ora em línguas na fila do banco, ora em línguas no avião, no aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar, porque Paulo disse, orando em todo tempo no Espírito. E por que a oração em línguas é que me resolveu nisso? Porque eu parei de gerar orações na mente e nos meus sonhos pessoais. Eu passei a gerar uma oração no meu espírito e nos sonhos de Deus. Hoje eu não estou atrás dos meus sonhos, eu estou atrás dos sonhos de Deus. Você sabe por quê? Porque o tempo é o menor período da minha existência. Vou repetir para quem boiou. O tempo, vamos colocar 90 anos, uma pessoa viveu muito, 90, tá bom. Não, pastor, 95, tá bom, 95. Vou te dar 5 anos de lambuja. Lambuja é velha, hein? 95 anos é o tempo. Esses 95 anos é o menor tempo da sua existência. Você acha que o dia que esse corpo morrer, você vai ficar aqui? Não. Quando o seu corpo cair de você, você vai continuar. Porque você é um espírito eterno, como Deus é eterno. Você é imortal. A partir do momento que você foi criado, você ganhou imortalidade. Depois, quando você creu no Evangelho, a sua imortalidade recebeu vida eterna. Depois, quando você foi batizado nas águas, você foi cortado do seu velho homem. Depois, quando você foi batizado no Espírito Santo, você mergulhou na mente de Cristo. E agora você não está sendo treinado pela religião, você está sendo treinado por Deus. Nossa, pastor, o senhor falou muita coisa. Para, chega. Eu vou ter que ouvir essa palavra umas 10 vezes. Faz isso, irmão. Ouve 10, 20, 30. Mas lembre que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé, a ponto de transformar montanhas de lugar, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não nasceu no Espírito, se isso não nasceu em Deus, se isso não é um estado original puro, que só a voz de Deus me dá, é melhor eu parar com o projeto, porque é Ismael, e Ismael, mais cedo ou mais tarde, vai embora.
Então, quem é você? Heber, o que você quer ser? Querido, vou dizer sinceramente, eu quero ser uma pessoa simples, que anda pela fé, debaixo da instrução do Espírito Santo. E para isso Deus me deu oração em línguas, Deus me deu a meditação na palavra, Deus me deu o jejum, a adoração, o louvor, a confissão da palavra. Deus me ensinou a andar pela graça, Deus me libertou da lei. Deus me limpou de tanta religião, de tanta sujeira pastoral. E eu já tenho algumas coisas, poucas, que não são filhas da minha carne. Eu já posso te dizer, eu já tenho algumas coisas que são filhas do meu espírito. Quantos querem me seguir nisso? Uma vida em Deus. Uma vida guiada. O pau está quebrando a folha, e daí? Eu estou debaixo de uma palavra? Ah, mas o barco está quase afundando. Foi ele que me mandou entrar e passar para o outro lado. Eu vou continuar remando. E se o barco afundar? Problema dele. Porque quando eu creio, eu me desresponsabilizo. Quando eu creio, Deus se responsabiliza. Porque crer não é algo místico. Coloque o copo com água em cima da televisão, vamos orar. Exerça sua fé. Isso não é crer não, meu irmão. Crer é alguém conversar com você e você acreditar que é verdade. Crer é eu te falar assim: eu vou te dar 50 mil reais. Fala glória a Deus, pastor. Vou te dar 50 mil reais. Vem cá. Aí, faça um cheque. Só que é o seguinte, ele está predatado. Você vai poder descontar ele daqui 30 dias. Toma. O seu comportamento nesses 30 dias revela se você confia em mim ou não. Se você não confia, você vai guardar o cheque. Eu vou esperar passar os 30 dias. Mas se você confia, você já vai sair gastando. Deus é assim, meu irmão. Ele te deu um cheque ao portador chamado Bíblia. Eu vou repetir. Deus te deu um cheque ao portador chamado Bíblia. Se você crê, você se comporta, porque você sabe que Ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Ele sempre cumpre o que diz. Ele me deu um cheque ao portador. Aí ele, o Espírito Santo, olha para mim aí. Que comportamento você vai ter? Você vai ter um comportamento de quem tem essa herança, porque esse aqui é um testamento, ou você vai ter um comportamento de quem verá se tem a herança. Vamos ver se vai dar certo. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você fica esperando para ver se vai dar certo. O Senhor te diz, já deu certo há mais de 2000 anos atrás. E para que você tenha paz, que já deu certo, eu me dei na cruz como juramento. Eu me dei como cordeiro perfeito. Eu fiz uma aliança com você. Eu não precisava fazer. A minha palavra basta. Mas para garantir,
eu morri na cruz e promulguei através do sangue uma nova aliança que não é da letra, mas é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é que você sabe que essa doença vai sair? Porque ele tem uma aliança comigo. Como é que você sabe que o dinheiro vai vir? Porque ele tem uma aliança comigo. Como é que você sabe que a sua família vai para o céu? Porque ele tem uma aliança comigo. Como é que você sabe que você é mais do que vencedor? Porque eu não estou debaixo de blá 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 de homens. Eu estou debaixo de uma aliança. E uma aliança, inclusive, muito estranha. Porque no Antigo Testamento, o homem fazia parte dele e Deus fazia parte dele. A parte que quebrasse a aliança, tomava na cabeça, sim ou não? No Novo Testamento, Jesus era homem 100%. E Deus 100%. Fazendo a sua parte e a dele. Pastor, o que é graça? Graça é Deus vindo na terra como homem, sendo Deus e cumprindo os dois papéis ao mesmo tempo. Não cabe a você fazer, cabe a você desfrutar. Essa semana vai ser muito milagre aqui, irmão. Deus vai, essa semana vai ser a melhor semana do ano na sua vida. Te prepara, porque essa é uma semana de portas abertas. Essa é uma semana onde o diabo está expulso da sua vida. E você vai ver as promessas de Deus se manifestar na sua frente. E você vai dizer: Deus é fiel. Aleluia! E tudo que eu preciso é um estado original de pureza. Amor. Amor. Tudo que eu preciso é do carimbo, é do selo. Quem é o Weber? O Weber é um cara selado. O que o Weber anda fazendo? Pondo em ação os documentos que foram selados. Por que esse homem não morre? Porque ele tem um selo de vida na vida dele. Por que fazem tudo para calar a voz dele e a voz dele está ecoando mais longe ainda? Porque eu estou debaixo de uma aliança. Weber não é nada, mas a aliança que ele fez comigo. Graça e paz, meu irmão. Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Vai na paz, em nome de Jesus Cristo. Que noite, cara.